Você já parou para se perguntar: qual é o propósito da vida? Essa é uma questão que todos nós, em algum momento, já nos fizemos. Embora pareça simples à primeira vista, essa pergunta exige uma reflexão profunda que vai além das palavras. Em nosso novo programa, vamos explorar juntos essa jornada de descobertas e questionamentos. A vida, para muitos, inicia com o primeiro suspiro e encerra com a perda dos sinais vitais. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas a superfície? O verdadeiro significado da vida está nas complexas interações que formamos e nas conexões que criamos com o mundo e com os outros. Neste programa, vamos discutir como nossas experiências moldam a maneira como vemos nosso lugar no universo. Falaremos sobre o aprendizado e o crescimento como pilares da existência, sobre a criação como forma de expressão e legado, e sobre o amor e a conexão como forças que nos unem. Vamos refletir juntos. Será que a resposta ao sentido da vida é uma questão de fé? Como podemos entender melhor o que significa existir, não apenas como indivíduos, mas como parte de um todo maior? Na busca constante por sentido, o ser humano enfrenta a questão fundamental: qual é o propósito da vida? Esta pergunta, embora simples na sua formulação, exige uma reflexão profunda que transcende a mera compreensão das palavras. Cada indivíduo aborda essa questão a partir de sua perspectiva única, moldada pelas experiências acumuladas ao longo de sua existência. A vida, para muitos, começa com a primeira respiração e termina com a perda dos sinais vitais, um ciclo que se repete em todos os organismos. No entanto, esse período de tempo é apenas um aspecto superficial. A verdadeira essência da vida se manifesta na complexidade das interações e na busca pela conexão com o meio ambiente e com outros seres humanos. À medida que navegamos pela nossa experiência de vida, somos confrontados com a necessidade de repensar nosso papel na natureza e nossas relações interpessoais. É crucial reconhecer que nossas respostas estão condicionadas pela capacidade limitada do nosso conhecimento. Muitas vezes, nossas reflexões são afetadas por nossas experiências, crenças e pelo contexto cultural em que nos desenvolvemos. Portanto, qualquer conclusão a que chegarmos sobre o propósito da vida será, até certo ponto, incompleta. Contudo, essa incompletude não deve ser vista como um fracasso, mas sim como uma oportunidade de crescimento pessoal e aprendizagem contínua. A vida, em sua essência, é uma jornada de descoberta em que cada experiência, por mais insignificante que pareça, contribui para a nossa compreensão do mundo. Assim, o propósito da vida pode ser entendido como um processo de busca e autoexploração, onde cada indivíduo tem a liberdade de definir seu caminho e encontrar sentido no cotidiano. Em última análise, embora as respostas que emergem da nossa reflexão possam parecer insatisfatórias, são essas mesmas respostas que nos impulsionam a continuar a cavar e a crescer, enriquecendo nossa existência a cada passo do caminho. No entanto, a vida humana também é mais do que um processo natural. Os seres humanos são seres conscientes, capazes de pensar, sentir e criar. Isso nos dá a capacidade de dar sentido às nossas vidas. O propósito da vida é, portanto, uma questão que cada indivíduo deve responder por si mesmo. Não existem respostas certas ou erradas, pois a resposta depende das prioridades e valores individuais de cada um. Algumas pessoas podem encontrar um propósito no amor, na família, na amizade ou no trabalho. Outras podem encontrar propósito em servir aos outros, buscar a verdade ou criar beleza. O propósito da vida é o que cada indivíduo decide que seja. No entanto, tudo isso faz parte do sentido da vida do ponto de vista humano. Pense em uma coisa: de que adianta o homem conquistar todas essas coisas se, com a morte, todos os seus esforços se tornam em vão? A resposta é limitada, pois apenas tenta explicar o sentido da vida humana, mas não o sentido da vida em si. Portanto, é uma resposta incompleta e serve de exemplo do que explico para vocês. Os humanos entendem o significado da vida de um ponto de vista egocêntrico e materialista. O ser humano faz parte da natureza. Portanto, o sentido da vida para ele deveria ser o mesmo que para qualquer ser vivo na Terra. É possível considerar o sentido da vida de um ponto de vista mais amplo,
que inclui todos os seres vivos. Desse ponto de vista, o sentido da vida poderia ser algo mais do que a busca do prazer ou da satisfação individual. Poderia ser mais do que apenas a busca pelo sucesso ou pela fama. O sentido da vida poderia ser algo mais fundamental, algo relacionado ao propósito da própria existência. Se considerarmos a vida de um ponto de vista mais amplo, poderemos começar a perguntar o que significa a existência de vida em primeiro lugar. Estas são perguntas difíceis de responder. Não existem respostas fáceis ou simples. No entanto, são questões que valem a pena considerar. Se pararmos para refletir sobre essas questões, poderemos começar a compreender melhor o significado da vida, tanto para os humanos quanto para todos os seres vivos. A vida se desenrola como um vasto e intrincado tecido de aprendizagem e crescimento. Imagine um campo verdejante, onde cada ser vivo emerge da terra, cada um seguindo seu próprio caminho. Aqui, a existência não é apenas um fenômeno passageiro. É uma jornada, um processo pelo qual cada indivíduo, assim como a espécie, se molda e se transforma. As árvores, com suas raízes profundas, e as flores, que desabrocham em cores vibrantes, nos ensinam que o crescimento é tanto uma busca interna quanto uma manifestação externa. A vida também se apresenta como um ato de criação. Em cada instante, há um convite para criar, seja moldando a argila do mundo físico ou cultivando ideias e sentimentos no reino espiritual. Os seres vivos estão aqui para construir não apenas estruturas visíveis, mas também laços invisíveis que nos conectam uns aos outros. Pense nas aves que constroem seus ninhos, nas colmeias elaboradas das abelhas, cada ação refletindo a essência da criação, onde a beleza e a funcionalidade se entrelaçam. Outro aspecto fundamental da vida é o amor e a conexão. Imagine um cenário onde os seres vivos se entrelaçam em um grande abraço com o mundo ao seu redor. Os sussurros das folhas nas árvores, o canto dos pássaros ao amanhecer e o riso das crianças brincando são manifestações dessa conexão. Estamos aqui para nos tocar, para nos relacionar e para criar laços que transcendem a individualidade, formando uma teia complexa de interdependência e afeto. O sentido da existência abrange tudo. É uma mistura de conceitos como matéria, energia, tempo, espaço e, em geral, tudo relacionado ao mundo material e que é de fácil compreensão. Os seres vivos poderiam estar aqui para criar, tanto física como espiritualmente. Isto é mais difícil de compreender porque estamos limitados à nossa experiência física e ignoramos uma experiência espiritual. A existência dos seres vivos transcende os limites do tempo e da vida física. Embora a nossa matéria morra, as evidências permitem-nos afirmar que a consciência continua num outro estado de natureza que apenas começamos a descobrir e explorar. Nesse estado, as leis da natureza desaparecem e os conceitos materiais adquirem outro significado. Por exemplo, o tempo, cujo conceito não podemos compreender. Esta relação entre o tempo e outro estado da natureza permite-nos compreender que a existência humana é imortal, ou seja, o humano morre apenas na aparência. Esse permite afirmar que a vida, no solo la humana, tiene um sentido é seu mesmo para todos. Nesse sentido, poderia estar intrinsecamente relacionado à própria natureza da existência. Seria algo que nos permitiria compreender melhor nosso lugar no universo e nosso propósito como seres vivos. Uma possibilidade é que o sentido da vida resida no aprendizado e no crescimento. Os seres vivos poderiam estar aqui para explorar, aprender e evoluir, tanto individualmente quanto como espécie. Cada experiência, cada desafio enfrentado, se torna uma oportunidade de desenvolvimento. Assim, através da aprendizagem e do crescimento, podemos não apenas descobrir nosso potencial, mas também contribuir para a evolução do universo, tornando um lugar mais rico e diversificado. Outra perspectiva é que o sentido da vida seja a criação. Os seres vivos poderiam estar aqui para dar vida a ideias, sonhos e realidades, tanto no plano físico quanto no espiritual. Através da criação, expressamos nossa singularidade e deixamos um legado no mundo. Cada obra de arte, cada invenção e cada gesto de carinho são manifestações dessa capacidade criativa que nos conecta ao todo. Por fim, também podemos considerar que o sentido da vida reside no amor e na conexão.
Os seres vivos poderiam estar aqui para estabelecer laços, para se conectar uns com os outros e com o mundo ao seu redor. Essa conexão é a essência da experiência humana, permitindo que construamos um mundo mais compassivo e harmonioso. É no amor que encontramos a força que nos une, que nos inspira a cuidar uns dos outros e do nosso planeta. Essas são apenas algumas das possibilidades que podemos explorar, e a resposta definitiva à questão sobre o sentido da vida é, sem dúvida, uma questão de fé. Entretanto, é fundamental refletir sobre essas questões, mesmo que não consigamos encontrar uma resposta absoluta. Ao fazermos isso, começamos a desvendar nosso lugar no vasto universo e a entender melhor o propósito da nossa existência. Particularmente, a ideia de que a existência humana é imortal é algo que me intriga. Essa noção, explorada por muitas religiões e filosofias ao longo da história, sugere que a consciência continua a existir após a morte física. Embora essa ideia possa ser difícil de compreender, ela também oferece esperança e sentido à vida, insinuando que nossas experiências e aprendizados não se extinguem com o fim da vida. Acredito que é importante continuar explorando essa ideia e buscar compreender melhor a natureza da existência. Ao fazermos isso, abrimos um espaço para que novas compreensões surjam, permitindo-nos vislumbrar ainda mais claramente nosso lugar no universo e o propósito de nossa existência. Essa jornada de exploração e reflexão é, em si mesma, um aspecto fundamental do que significa ser humano. Decifrar o outro estado da natureza analisando a experiência, a cultura, a filosofia, a razão, a religião e coisas assim. A verdadeira questão que devemos responder não é qual é o sentido da vida. Esta é uma questão mal colocada. A pergunta correta é: qual é o significado da nossa existência? Pois é a nossa existência que permanece e o nosso corpo morre. Você deve levar em consideração a diferença entre o conceito de eternidade e imortalidade para encontrar a resposta ao significado da existência. A primeira implica que sempre existe e a segunda que teve começo, mas não teve fim. O ser imortal é completo em si mesmo, enquanto o eterno é inacabado num processo contínuo de se tornar completo. Este árduo processo é a razão da existência. A diferença entre o conceito de eternidade e imortalidade é importante para compreender o significado da existência. A existência é um processo de aprendizagem e crescimento. Através deste processo, podemos desenvolver o nosso potencial e contribuir para a evolução do universo. A existência é um processo de criação. Através da criação, podemos expressar a nossa singularidade e deixar o nosso legado no mundo. A existência é um processo de amor e conexão. Através do amor e da conexão, podemos criar um mundo mais compassivo e harmonioso. Estes são apenas alguns exemplos dos possíveis significados da existência. A resposta definitiva é uma questão de fé e experiência pessoal. No entanto, penso que é importante refletir sobre estas questões, mesmo que não consigamos encontrar uma resposta definitiva. Essas reflexões são apenas algumas das muitas possibilidades que se desdobram diante de nós. Cada ideia é uma porta que se abre para novas considerações, um convite à contemplação. No fim das contas, a pergunta sobre o sentido da vida pode parecer um enigma sem solução, uma questão que nos desafia a olhar para dentro e para fora, a buscar não apenas respostas, mas também o próprio ato de questionar. Contudo, é essencial dedicar tempo a essas reflexões, mesmo que não consigamos encontrar uma resposta definitiva. Nesse processo, começamos a desvendar nosso lugar no vasto universo e a compreender melhor o propósito da nossa existência. Chegamos ao final de mais um episódio de Reflexões sobre a Existência. Hoje, exploramos juntos as perguntas que nos acompanham ao longo da vida. Qual é o propósito da nossa existência? O que podemos aprender, criar e compartilhar neste mundo? Esperamos que as conversas de hoje tenham inspirado você a olhar para sua própria jornada com mais profundidade. Cada um de nós traz uma perspectiva única, e é na diversidade de pensamentos que encontramos as chaves para compreender melhor nosso lugar no universo. Lembre-se de que a reflexão é um processo contínuo e que cada momento é uma oportunidade para crescer e se conectar. Deixe suas perguntas e reflexões nos comentários.
e não se esqueça de se inscrever para mais episódios. Juntos, vamos continuar desvendando o significado da vida e celebrando a beleza da existência. Até a próxima, e lembre-se, a busca pelo sentido da vida é uma jornada que vale a pena.